convidar aqui nosso irmão Daniel, em nome de Jesus, para estar ministrando, né, nesta noite a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Está todo mundo me escutando? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou feliz demais por estar aqui, né? Aqui eu tenho como casa, viu? Eu não congrego aqui não, a realidade tenho como casa aqui. Então estou feliz demais por poder estar aqui revendo os amigos, né? Revendo aqui a igreja que eu amo, que eu fiz parte, né? E que agregou demais na minha vida. Então eu estou muito feliz. Estou nervoso, viu, Max? Estou nervoso. Já quero aqui agradecer, né? Agradecer ao Max, ao pastor Osmar, pela confiança, né? De nos dar o púlpito sobre a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele já tem uma palavra ao seu coração. E nesta noite, você vai sair daqui em nome de Jesus, cheio da palavra do Senhor. Eu sou grato, irmãos, aqui pela base, porque a base é a base, né? Rebequinha, se tu quiser fazer pode fazer, viu? Como o nome fala, a base, né? Então aqui a base, se não me falha a memória, a última vez que eu preguei aqui foi há 10 anos atrás, em 2015. Quando meu pai ainda era dirigente daqui, né? Então já faz um tempinho, né? E eu fico muito feliz. Quando o Max me ligou, eu fiquei muito feliz, né? Por poder retornar aqui. E eu vinha com a Raíssa no carro, eu vinha dizendo, há 10 anos atrás. E eu vinha falando pro Abner, né? Eu disse, papai, andava nessa estrada aqui, mas de pé. Andava aqui de carroça, de bicicleta. E era feliz demais. E eu louvo ao Senhor. Porque aqui foi uma escola para mim, para minha família. E a minha maior alegria aqui, de hoje estar revendo vocês todos, é ver que cada um praticamente tem um filho, né? Já tem fruto. E é uma bênção, eu estava vendo aqui no conjunto, os filhos de cada um de nós que era do departamento de jovens, né? E eu disse, olha aí como é. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Então eu louvo ao Senhor por estar aqui, louvo ao Senhor pela vida dos irmãos. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Fiquei muito feliz por ver a igreja cheia, né? Ver muita gente aqui. Um conjunto da família muito lindo, com muitos casais, né? E isso é maravilhoso, porque o mundo hoje, ele prega contra o casamento, né? O mundo hoje, ele diz que não precisa nós casarmos mais, muito menos ter filho, né? Não precisamos mais ter filho. E o mundo vai dizer porque para ter filho é dificuldade, porque as coisas estão se apertando. Porém, a Bíblia diz que nós precisamos ter filho. E nós precisamos casar. É a Bíblia que nos manda. E muitas das vezes, infelizmente, dentro da nossa igreja, dentro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, estão entrando na mente, na cabeça, e o mundo está entrando na mente dele pela escola, porque geralmente nossos filhos passam um dia no colégio, e às vezes só estão à noite em casa, que realmente isso é o certo, que ele não precisa mais casar, que ele não precisa mais ter filho. Mas deixa eu dizer para você, hoje culto da família, Deus tem uma palavra para o seu coração. Mas antes de começar, eu já quero dizer que família, casamento, filhos, é o Senhor que ordenou. É o Senhor que mandou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem vontade de casar, se você não tem vontade de ter filho, comece a orar a partir de agora e diga, Senhor, me dê vontade. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, vocês, jovens, adolescentes, comecem em nome de Jesus. Comece a bater o olho de agora mesmo. Não é namorar não, não é ficar não, viu? Eu com 14 anos, a Raíssa ia fazer 13. Em 2012, se eu não me engano. Eu cheguei para o pai dela e disse, eu gosto da tua filha. E ele não era crente, né? Ele estava afastado. Ele disse assim, para namorar minha filha tem que ser muito homem. Aí eu, pois eu sou esse homem. Aí ele disse, porém, para namorar ela, aí tem que esperar um bocado, porque ela agora que tem 13 anos, vai fazer 13. E ela só namora com 18.
Eu peguei na mão dele e disse, porra, até os 18, quem espera é eu. E fui-me embora. Os irmãos acham que foi fácil eu esperar? Os irmãos acham que não me veio vontade e nem oportunidade de partir para outra? Claro que veio. Primeiro, quando o pastor Eliakim chega ao meu pai e diz assim, Cleilson, nós temos missão para tu. Tu tem coragem de ir para a base? Eu já estava orando com a Raíssa. O que foi que bateu logo? Eita, se eu sair agora eu vou perder a Raíssa. Porque eu não vou estar perto. A galera vai para cima aqui. Todo mundo doido por ela aqui, eu vou perder. E agora? Só que ardia um fogo dentro de mim. Um fogo maior, uma chama maior. E quando o pai falou aquilo para mim, eu disse, vamos. Em nome de Jesus, vamos. E eu vim para cá. E eu vim para cá com uma palavra do Senhor. Confiando que o Senhor faria. E Deus sabia o desejo que eu tinha de me casar. E o incrível, Max, é que eu dizia para o Senhor, eu disse, Senhor, eu não quero namorar com uma, nem com outra, não, só quero namorar com a certa para eu casar. E incrível é que nas minhas orações eu dizia assim, eu não quero qualquer um, eu quero é a Raíssa. Os meninos aqui de oração, que oravam ali mais eu em casa, direto, Deusarino, Lucas, Raimundo Luiz, os outros que não estão aqui, né? Mas sabiam, e a gente realmente orava lançando uma palavra e o nome de quem a gente queria. Então todo mundo sabia quem é que todo mundo gostava. E o incrível é que um certo dia, só contando um pouco da minha história para os irmãos entenderem, eu sei que tem muitos aqui que já conhecem, mas tem muita cara nova aqui. Então um certo dia em 2014, assim que nós chegamos aqui na base, a minha avó faleceu, passou alguns meses, a minha avó faleceu, mãe do meu pai. E aí eu me lembro que a gente vinha chegando do velório dela. Triste, aquela tristeza. E Deus, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Eu orava, há anos, pedindo a Deus confirmação, se a Raíssa era mulher de Deus para mim ou não, porque se não fosse eu ia parar de orar. E Deus escolheu justamente um dia que eu não estava com a cabeça na Raíssa. Porque a minha cabeça estava na minha avó, que tinha partido. Era uma perda. E quando nós chegamos em casa, eu não me lembro a hora, mas era de manhã, eu fui me ajoelhar na cama para orar. E quando eu me ajoelhei, Deus me deu uma visão. E foi automático. Eu me lembro porque eu vim desse mesmo terno preto, tudo preto, porque foi a visão que Deus me deu, era assim. Eu vinha subindo no púlpito da igreja e uma criança puxava o meu paletó. E eu baixava o ouvido e ela olhava para mim e dizia, aquilo que tu está pedindo é teu, mas não é agora. Aí na hora, eu me lembrei da Raíssa, né? Aí na hora, na visão, eu disse assim, peraí, Senhor, é a Raíssa que o Senhor está dizendo? Aí eu baixei de novo, aí a criança me puxa de novo. E diz assim, é ela mesmo, porém não é para agora. O que eu quero agora é intimidade. Aleluia. Ei, não foi uma pessoa qualquer que falou, não. Não foi irmão do círculo de oração. Não foi um pastor, não foi um presidente, mas foi o próprio Deus que lançou uma palavra sobre mim. E eu acreditei na palavra. E é tanto que eu acreditei que eu disse, Senhor, eu vou te buscar, mas é com força. Eu vou gastar a minha juventude, a minha adolescência, buscando ao Senhor. E eu não vou querer namoro, não vou querer nada, eu vou buscar o Senhor. No tempo certo o Senhor vai me dar. E quando foi em 2016, Deus resolveu, adiantou meu sogro, né? Ela com 17 anos, meu sogro chega pra mim, ele que chega e diz assim, a partir de hoje tu tá namorando com a minha filha. Eu sem saber de nada. Eu disse, amém, amém, coisa boa. Aí eu já olhei pra ele e disse, tá bom, mas me dê 5 meses que eu quero casar. Aí não sabia que era mais dois, se era eu ou se era ele, porque olhou pra mim e disse assim, 5 meses eu ainda acho é muito, case antes. E ainda passamos 9 meses. Entre o namoro, o noivado, até o casamento. E tá aqui o Max, que foi testemunho nosso.
E eu posso dizer aos irmãos que vamos fazer 8 anos de casados. E a minha família é uma bênção. A minha casa é uma bênção. Tá ali meu filho. Ah, tá na sala, é? Olha aí, rapaz, se enturmou. Bênção, glória a Deus. Então, primeiro filho, né? Em nome de Jesus, e virá outros aí, em nome de Jesus. Mas é uma alegria, irmãos, poder voltar aqui, né? Um pouco mais gordo. Quando eu estava aqui eu tinha 58 quilos, hoje estou com 80. O casamento fez acho que foi bem, né, irmão? Porque eu era magro demais, né? Então, foi uma benção. Então, irmãos, só estou contando isso para os irmãos saberem que vale a pena, jovem, adolescente, você esperar. Vale a pena você orar. Vale a pena você querer. E deixa eu dizer outra coisa. Vale a pena você se sacrificar, a sua vontade, o seu eu, para que um dia mais na frente você possa estar desfrutando e colhendo todos os frutos bons que Deus dá. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Versículo 1 também. Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Você vai repetir comigo, vai dizer assim, ó: houve uma fome na terra. 1, 2, 3. Houve uma fome na terra. A fome na terra aqui, ela representa uma crise. O que eu acho interessante nesta história que você já conhece, talvez você esteja se perguntando, essa história é muito conhecida, Noemi é muito pregada mais em culto de senhoras, né? E talvez você fique pensando, peraí, como é que ele vai pregar sobre agora no livro de Ruth o que para casamento, né? Mas você já vai entender. E o que eu acho incrível aqui é porque a Bíblia diz que o dia que antecedia, os dias antes, eram os dias que os juízes, eles julgavam o povo. Israel vivia um tempo que os juízes governavam. Eram os juízes que mandavam. E nesse tempo agora Israel estava passando por um grande período de fome e de seca. Só que mesmo assim, eles ainda mandavam mantimento. Eles ainda mandavam mantimento para segurar um pouco. E o que eu acho mais incrível aqui é que quando houve fome na terra, Elimeleque, junto com Noemi, decidiram sair fora. Porque é óbvio, é normal, todo mundo que está aqui, se você está com fome na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai atrás de comida. É normal você ter que ir atrás de comida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Trazendo isso para o relacionamento, para um casamento, culto de família. Todo casamento, como o Max aqui já falou, não existe um mar de flores. Não existe. O casamento perfeito, sem briga, sem uma contenda, sem um arranhão, sem alguma coisa. Não, até porque são 2 pessoas diferentes, de cultura diferentes, que vêm de pais diferentes. Cada um tem seu hábito e assim vai. Então são diferentes. Então, claro que 2 pessoas diferentes estão na mesma casa. Obviamente, aqui e acolá vão sair as farpas. Isso é normal. É o casamento. O casamento é assim. Porém, quando há uma crise no meio de um casamento, a maioria das pessoas fazem o que aqui Elimeleque e Noemi fizeram. O que, Daniel? Eles vão para o canto mais fácil. Quem é o canto mais fácil? Muitas vezes é a sua amiga do lado. É a vizinha. Aí você acabou de ter uma confusão com seu marido, brigou aqui por alguma coisa, o que é que você faz? Corre na casa da vizinha para contar para ela. Olha, mulher, meu marido, assim, eu tô com ódio, eu tô com raiva, vontade de matar ele. Aí eu vou logo, por quê? Porque é o canto mais fácil, é o acesso mais fácil. Elimeleque não pensou 2 vezes.
Houve fome na terra. O que é que ele disse? Eu tenho uma Noemi e tenho 2 filhos. Eu vou deixar eles passar fome? Vou não. Eu vou o quê? Vou para a minha terra mais próxima, para a terra mais fácil. Vou para Moabe. Olha o perigo. Sabe por quê? Moabe não adorava o Deus que nós adoramos. Moabe não adorava a Deus. Os moabitas, eles tinham o Deus Camus, ou Quemos, né? Eles adoravam esse Deus, que era um Deus diferente. Trazendo para os nossos dias, era como se houve uma crise, aqui agora escassez, no meio da igreja, e eu resolvi voltar para o mundo. Eu só vou sair da igreja e vou para o mundo, para resolver o meu problema. Será que eu vou ter êxito? Foi o que eles fizeram. Eles estavam em uma terra, em Belém, que se no hebraico é Beit Lehem, Bet, casa, Lehem, pão, casa do pão. Eles estão na casa do pão, mas a casa do pão agora está faltando justamente o pão. E nós precisamos estar preparados para quando faltar o pão. Por quê? Porque quando tem o pão é muito fácil. Quando tem a comida é muito bom. Quando tem a presença é ótimo. Mas quando falta, que o menino puxa no teu pé e diz assim: papai, não tem isso. Papai, está faltando isso. Está faltando aquilo. Dói em nós, não dói? Pelo menos o Abner, quando chega lá em casa, diz assim: papai, não tem suco. Ele passa a mão na cabeça assim: mas espera mais um pouquinho aí. Daqui a pouco tem. Aí diz: tá bom. Mas dói, porque a gente quer dar tudo para os filhos, né? Porém, não podemos dar tudo, não. Eles têm que crescer também aprendendo o que nós aprendemos. Correr atrás, buscar. E o que eu acho interessantíssimo aqui é que Elimeleque, junto com a sua família, eles resolveram sair da casa do pão para ir procurar o pão em outro lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em tempos de guerra, em tempos de crise, nós somos tendenciosos a ir para o lugar mais fácil. Mas o lugar mais fácil não é o que Deus te quer. Mas o lugar mais fácil, a maneira mais fácil, não é aquela que Deus quer para você. A maneira mais fácil de nós sairmos de um problema, isso vai dizer que daqui a pouco esse problema irá retornar novamente. E nós iremos estar ainda mais fracos. É por isso que muitos casamentos hoje começam até bem demais. Mas quando está no primeiro ano, acabou. Está divorciado. Por quê? Porque chegou o primeiro problema. E eles resolveram traçar o caminho mais fácil, que é a separação. Eu vou para o meu lado, tu vai para o teu. Eu vou para a casa dos meus pais, tu vai para a tua casa, dos teus pais. E estamos resolvido o problema. Mas deixa eu dizer, a nossa família. Temos uma família debaixo da presença e da unção do Senhor. Porque o casamento, a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando nós casamos, nós estamos perante a lei, perante os homens. Todo mundo que casou precisou ir no cartório, não precisou assinar? Perante a lei. Perante os homens, o pastor foi lá e deu as bênçãos, foi ou não foi? E a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no... Então Jesus estava lá vendo. E deixa eu dizer, há uma pressão muito maior em cima do casamento. É por isso que o casamento ele é atingido. É por isso que o casamento ele tem flechas do inimigo toda hora. Por quê? Porque o casamento ele tem a bênção de Deus. Ele tem a mão de Deus. O seu casamento, a sua casa tem a mão de Deus. E é por isso que você passa por perrengue. É por isso que Satanás tem irado contra você de todas as formas. Mas sabe por quê? Porque o seu casamento
tem a bênção do Senhor. Aleluia. E eu quero trazer para você hoje um caminho que não é fácil. Um caminho que ele é difícil, mas que ele é prazeroso de estar. Mas que ele dá alegria de estar. E o que eu acho incrível aqui é que no versículo ainda de número 2, diz assim: era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, o nome dos 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateus de Belém. E vieram a campos de Moabe e ficaram ali. Eles tiveram aqui uma escolha. Eles que escolheram. Porque nós temos a escolha. Nós escolhemos se queremos fazer ou se não queremos. Você que escolhe, você só está aqui na igreja se você quiser estar. Se você não quiser estar aqui, quiser estar em casa assistindo qualquer outra coisa, você está em casa. O pastor Osmar não vai lhe obrigar a você vir. Mas para você que teme ao Senhor, a palavra faz você chegar até aqui. A palavra faz você vir até aqui. Porque você precisa cultuar a Deus. Aleluia. Então eles tomaram a escolha. Mas a escolha deles de partir. Mas deixa eu dizer, será que não tinha outra escolha a não ser partir? Será que eles poderiam ter escolhido confiar no Senhor? Ou será que a única escolha que tinha era partir? Porque geralmente é isso que nós fazemos, é a mais fácil. Porque confiar no Senhor é fácil? É não. Porque você está confiando naquilo que você não está vendo. Então tudo que você confia naquilo que você não vê, com certeza é mais doloroso. Dói mais. É mais difícil. Quer ver? Você está desempregado em casa, não está trabalhando, mas você está lá, dizendo: eu confio no Senhor, que hoje eu tenho comer para comer. É fácil? É não. Mas eu preciso confiar. Deixa eu dizer para vocês, quando eu resolvi casar, sabe quanto eu tinha para casar? Nem R$1. Não, Daniel, mentira, você tinha R$1. Tinha nem R$1. Eu peguei um cartão de crédito emprestado, comprei R$1.000 de leite condensado, creme de leite, uma barra de chocolate e algumas coisas, e fomos fazer trufa. Fazia trufa e distribuía. A Débora aqui pegou algumas trufas nossas para vender aqui na base pra gente. E a gente distribuía, fazia, mas eu não tinha nem R$1. Eu dizia: Senhor, eu não tenho nem R$1, mas eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu a Raíssa para casar. E eu tenho certeza que o Senhor irá fazer o meu casamento. Faltando um mês para o meu casamento, sabe onde é que eu estava? Lá no Juazeiro do Norte, fazendo missões, pregando a palavra, evangelizando maus irmãos. Com um mês, os meninos olharam para mim e diziam assim: mas teu casamento é no outro mesmo? O que é que tu está fazendo aqui, homem? Eu só estou escolhendo a melhor parte. Eu estou escolhendo o meu chamado. E deixa eu falar para os irmãos, foi fácil confiar? Foi não. Tinha hora que eu olhava para o meu sogro e dizia assim: eita macho, o negócio está apertado, não vai dar certo não. Vou ter que adiar. Aí ele olhava para mim e dizia assim: confia, homem, ainda falta 30 dias. E eu sem nem R$1 no bolso. Aí Deus, ele é tão maravilhoso que ele começou. De um lado chegava um e dizia: tá faltando o que pro casamento? O que você quiser me dar, tá bom. Tava faltando tudo. O que você quiser me dar, tá bom. Aí um começou. Um me deu um fogão, outro me deu uma geladeira, outro me deu uma televisão, outro me deu uma cômoda, outro me deu um guarda-roupa, outro me deu uma cama. Aí um cara me liga um dia e diz assim: ei, tu vai casar, é? Eu disse: onde é o senhor? Ele aqui do Juazeiro, mano. Pregou por aqui, mas foi. Mande uma conta sua aí, não tinha Pix ainda, porque Pix é muito fácil, né? Aí eu disse: arranjar uma conta agora. Arranjar uma conta. Aí manda aí. Aí ele mandava: pronto, vou te mandar o dia do casamento. R$400 para pagar o civil. Opa, paguei o civil. Aí eu fui lá, aluguei o sítio. Chamei o fotógrafo. Comprei as comidas, mas sem nem R$1 no bolso. Tudo com dinheiro emprestado. Dizia assim: agora, alguém vai me emprestar.
Eu ligava para um e para outro, vai lá, dá certo, depois você me dá. E no dia do meu casamento, até eu sair para ir para minha lua de mel, eu consegui pagar tudo, Max. E Deus ainda sobrou dinheiro para nós passarmos 2 meses. Aleluia. Deixa eu dizer para você, vale a pena confiar no Senhor. Ei, tem o caminho mais fácil, mas vale a pena ir pelo mais difícil. Vale a pena confiar no Senhor. Eu me lembro que teve uma vez, eu aqui morando aqui na casinha ali na base. Chegou um dia, missionário aqui, ele passa por uns perrengues, irmãos. É maravilhoso viver missões. Mas tem dias que você não tem o que comer. E chegou um dia lá em casa que meu pai se atemorizou e disse assim, e agora? Nós estamos sem nada para comer. E eu me lembro que ele pegou nós aqui, eu, a Daniele, a mãe, sentamos na mesa, começamos a conversar e dissemos, Samuel, vai para ali, pro quarto. E Samuel foi lá pro quarto, que era criança ainda, nós não podíamos estar falando muito para ele. E aí nós fomos orar. E eu me lembro que na oração, o pai disse, ora Daniel, pode orar. E eu disse, na oração, eu fazendo a oração, eu disse assim, Senhor, nós estamos aqui fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade. E a tua palavra fala que qual é o pai que um filho pedindo pão dá uma pedra. E eu confrontava o Senhor e dizia, então se o Senhor, se nós que somos ruins, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Senhor. Então se o Senhor é um pai melhor que nós, que o Senhor disse que é, amanhã eu queria comer muita coisa não, mas eu queria comer um frango, um feijãozinho, um macarrão, um pouquinho de cuscuz e uma Coca-Cola bem gelada. Quem me conhece sabe que eu gosto de Coca-Cola. E encerrei a oração, fomos dormir. Eu acordava cedo. E no outro dia eu sentado naquele portão perto da entrada ali, né? Olhando pro pé de limão. Aí eu avisto um irmão vindo de bicicleta. Um maguinho, com uma sacolinha de compra na mão. E ele entra lá em casa e diz assim, pastor, eu estava lá em casa ontem à noite. E Deus foi até mim. E disse, amanhã tu tá de folga. Amanhã tu vai no mercantil. Tu pega, leva um frango, o arroz, feijão, o macarrão, o cuscuz e leva uma Coca-Cola. Aleluia! Aleluia! Ei! Deus faz. Deus escuta nossas orações. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar e acreditar. A solução não é fugir. O problema é que muitas das vezes nós queremos logo fugir. Ei, primeiro a Bíblia diz, o Max aqui já leu em Tiago. A Bíblia não manda nós fugir do diabo, não é? Manda nós resistir. Max, se levanta, por favor. Para os irmãos entenderem o que é resistir ao diabo. Fica de costa aqui um pouquinho. Bota o pé à frente ou atrás. Tá na frente ou atrás. Ó, sabe o que é isso aqui, ó? Eu estou empurrando ele, ó. Ele está resistindo. Ele está resistindo. Vira para confronto, Max. Se ele está aqui agora, nós estamos em confronto. Deus manda tu confrontar o diabo. Sabe por que muitas vezes você cai? Porque você está acima do diabo, ó. O diabo está falando alguma coisa e tu rebatendo. Alguém está falando mal de tu e tu está rebatendo. Tu está gritando. Tu está falando. A pessoa está falando e tu está falando ainda mais alto. Rebatendo ele, confrontando. Deus não manda você confrontar. E a luta não. Deus manda você resistir. Aleluia. Obrigado, Max. Deus manda você resistir ao diabo, que é ele que vai fugir de você. Eu tenho certeza que se Noemi tivesse ficado com Elimeleque, Deus tinha mudado a história deles. Mas eles resolveram fugir. E a escolha. E toda escolha, ela tem uma consequência. Deixa eu dizer para você. A plantação, ela não é obrigatória. Ela é opcional. Ela não é. Você planta se você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Porque se você plantou, você vai ter que
colher. Não importa se a chuva foi muita ou se foi pouca. Mas se tu plantou milho agora, não choveu bastante para milho, a espiga não encheu, tu vai ter que colher do mesmo jeito. Vai ou não vai? Vai. Ei, a escolha é opcional. A colheita é obrigatória. Então, em nome de Jesus, eu quero trazer para você hoje, para que você entenda e aprenda a plantar. Porque a tua escolha hoje vai refletir no teu futuro amanhã. Tudo que você plantou hoje, amanhã você irá colher. Muitas das vezes eu estou lá em casa com a Raíssa e eu disse assim, rapaz, eu me lembro que eu pedi alguma coisa a Deus e Deus me deu agora. Mas eu pedi há muito tempo. Sabe por quê? Porque eu plantei. E hoje eu estou colhendo. Tanto faz o de ruim ou de bom. Você vai ter que colher. Então, em nome de Jesus, aprenda isso. Gálatas 6:7 diz assim, ó, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso colherá. É palavra, é Bíblia. Então, quer viver bem amanhã? Planta hoje bem. Que com certeza você colherá bem. E que eu acho incrível aqui na história, já estou quase encerrando aos irmãos. Quem me conhece sabe que eu gosto de sempre pregar e trazer versículos da Bíblia, e eu gosto de quecular, dar aquela entonação para os irmãos dar mais glória a Deus, dar mais aleluia, mas hoje é culto da família. É culto que nós precisamos entender a palavra, para que nós não venhamos a errar. A sua família, ela tem a bênção do Senhor, mas para essa bênção continuar, você tem que entender isso aqui. Se você não entender que você precisa plantar, Deus pode até ter te dado a bênção, mas se tu está plantando mal, Deus está dizendo, meu filho, tu está abençoado, porém tu vai ter que colher o teu fruto. E é por isso que muita gente não entende e acaba acabando o casamento, se deixando, indo embora. Por quê? Porque geralmente expulsando os filhos de casa, porque geralmente elas não dão ouvidos à colheita de Deus. Elas plantam o que querem plantar e só querem colher o que elas querem. Só querem colher o que elas querem, mas não, o que você plantar, entenda isso, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. O que eu acho incrível aqui é que esses aqui, eles tinham em suas mãos a oportunidade de plantar no meio da família. Uma família maravilhosa. Noemi e Elimeleque resolvem sair da casa do pão e resolvem ir tentar buscar o pão em um país que não buscavam o seu Deus. A consequência veio. Ela perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos e agora ela ficou só. Agora ela ficou só. Mas no versículo 6 vai dizer assim, então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ei, se ela tivesse esperado mais um pouco, hein? Ela ouviu agora que a terra que era dela estava dando pão de novo. A terra está frutificando de novo. A terra agora já está boa de novo. E ela ouviu falar. E agora ela decide retornar à casa do pão. Aleluia. Tem coisa em nossas vidas que nós precisamos parar para ouvir antes de tomar qualquer atitude. Porque na hora da raiva é muito fácil nós fazer besteira, é ou não é? Na hora da raiva é muito fácil você falar qualquer coisa que magoe alguém. Na hora da ira é muito fácil você magoar o seu companheiro, porque você está irado. Você está indignado. E é por isso que é importante você parar, respirar e ouvir. Ela precisou parar para ouvir que a sua casa estava de novo dando pão. Para que assim ela tenha essa atitude de retornar à sua casa. O que eu acho incrível é que ela reconhece
que é o que nós precisamos entender isso, para você entender a palavra. Você precisa muitas das vezes reconhecer que está errado. É fácil? É fácil dentro do casamento reconhecer que está errado? É não. Porque muitas das vezes nós queremos estar com a razão. Eu sempre estou com a razão, mas nem sempre a razão é minha. Então eu preciso reconhecer o momento que eu estou errado. Eu acho incrível que no versículo de número 13, na parte lá no final do versículo, ela vai dizer assim, ela vai dizer: porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E no versículo de número 21 ela vai dizer: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Aleluia. Deixa eu dizer para você, Noemi tinha tudo. Quando você vai lendo aqui os outros capítulos, que nós não vamos mais nele, mas quando você vai lendo, você vai ver que Noemi tem um parente, né? Boaz, casa com Ruth. Mas eles tinham outro parente, que tinham Reca, que tinham terras, que eram ricos, terras ricas, que era da família de Noemi. Então ela tinha dinheiro, ela ia ter, só bastava ela ter esperado. Só bastava ela esperar. Ah, se eu espero. Mas não esperou. Aí ela volta agora, nem querendo mais ser chamada de Noemi, mas de Mara. Porque Noemi era amiga, era meiga. Noemi era feliz, era cheia. Aleluia. Noemi, o significado dela era agradável, era amável. Mas agora ela volta e ela diz: não me chame mais Noemi, mas me chame Mara. Amarga, aflição. Sabe por que ela diz: cheia eu parti? Sabe o que ela está dizendo? Ei, aquela Noemi que tinha filhos, que era feliz, que tinha família, que tinha casa, que tinha pão. Eu parti, porém agora eu voltei sem filho, voltei sem marido, sem casa, sem pão, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Aleluia. Essa palavra falou tão forte ao meu coração, desde o dia que o Max me ligou na barbearia cortando cabelo. Deus me trouxe essa palavra na barbearia mesmo. E Deus falou tão fortemente ao meu coração. Quando nós precisamos reconhecer que estamos errados. Quando nós reconhecemos que estamos errados, tudo muda. Porque houve reconhecimento. E agora ela volta sem nada. Mas deixa eu dizer para você, ela voltou para casa e que ainda tinha pão. Aleluia. Ela partiu. Eles erraram. Eles foram, e assim é normal, porque é a escolha que muitas das vezes nós escolhemos na hora, no avulso mesmo. Mas ela reconheceu e ela volta para a casa do pão. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até estar afligida no meio do seu casamento. Você pode estar até com luta no meio da sua família. Você pode até estar indo a um caminho diferente, tentando ir buscar em outro lugar que não seja aqui. Mas deixa eu dizer para você, Pastor Osmar, aqui ainda é a casa do pão. Aleluia. Ei, aqui ainda é lugar de tu vir buscar nas doutrinas. Aqui ainda é lugar de tu vir buscar na escola bíblica. Aqui ainda é lugar de você vir cultuar o Senhor e de vir buscar resposta, porque aqui ainda tem pão. Aleluia.
É o próprio Jesus, ele disse que ele é o pão. Quem vier até ele nunca mais terá fome. E quem crê nele nunca mais sentirá sede. Aleluias. Ei, espere, confie. Volte à casa do pão. Ouça, pare. Você precisa parar. Para de olhar para o mundo. Para de ver as pessoas. Para de tentar ser alguém, imitar alguém. Para. Deixa ele crescer em você. Deixa ele ser em você. Deixa ele ser na tua família. Que as pessoas possam olhar para a sua casa e dizer assim: eu quero ter a paz que a casa do Max tem. Aleluia. Sabe por quê? Não adianta tu ter dinheiro demais, ter carro novo para andar, ter fazenda, ter tudo no mundo muito melhor, se tu não tem paz e alegria dentro do teu lar. É melhor você ter pouco, aquele ditado: pouco com Deus é melhor do que muito sem Ele, né? É verdade. Mas Deus te chamou para te dar muito. Só vai depender o quê? De você querer. Deus tem abundância para te dar. A tua família é para ser exemplo para as outras famílias. A tua família é para ser exemplo para outras famílias. Famílias da onde? Da igreja também, mas é mais para lá, para fora. As pessoas olham lá de fora e dizem assim: realmente eles são crentes. Realmente eles têm Deus na vida. Realmente essa família busca o Senhor. A bênção de Deus está sobre eles. E eu tenho certeza que quando você reconhecer e tornar a casa do pão, você será muito mais feliz. Aleluia. Salmo de número 125, versículo 1, ele vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Aleluia. Que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. É os que confiam. Os que confiam. Abra em Salmo 128. Estou encerrando. 4 minutos. Salmo de número 128. Isso aqui é para nós. É para nossa casa. Isso aqui é para quem quer ser bem-aventurado. A promessa do Senhor, ela não é para mim e nem é para o pastor Osmar, mas é para nós todos. Ela não é só para nós. A palavra do Senhor é para todos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Ei, você entendeu? O como é importante nós confiarmos. O como é importante nós estarmos no Senhor. O como é importante nós esperar o momento certo. É importante demais nós tomarmos as decisões. Por quê? Porque mais na frente eu me alegro demais, porque aqui eu vi um grande número de crianças. E eu vi que eles cantam, e cantam mesmo, que gritam. E eu fico feliz. Sabe por quê? Porque eles serão os próximos que estarão aqui, com o microfone na mão. Eu fico feliz porque eu também fui assim. Gostava de gritar, de falar, de estar. E hoje eu estou aqui. Mas quem não gosta, acaba saindo, indo embora. Então eu vim aqui hoje trazer uma palavra para você e dizer que aqui ainda é a casa do pão. Aqui ainda tem pão para você. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Aqui ainda é a casa do pão.
tem maná para dar para você. Aleluia. Deus tem mais para dar para vocês. Deus quer mais de vocês. Mas nós precisamos entender que precisamos olhar para nós e dizer: Senhor, eu sem ti não posso. Só o Senhor que consegue fazer. Aleluia. E eu quero fazer uma oração por você, pela sua família. Pode ficar aí mesmo, não precisa vir aqui não. Quero orar por você, para que Deus possa derramar uma bênção grande sobre a sua vida. Assim como Ele tem derramado uma bênção, uma alegria no meio da minha casa, no meio da minha família, eu peço a Deus que Ele possa derramar sobre a sua. Que Ele possa fazer você feliz, que o seu casamento possa ser feliz, que a sua família possa ser uma bênção, e que em nome de Jesus, que esse capítulo, que esse número de Salmo, número 28, possa ser a sua casa, que os seus filhos tenham prazer de olhar para você e dizer: meu pai e minha mãe é homem de Deus. Eu amo quando eu estou para me deitar para dormir e o Abner olha para mim e diz assim: ei papai, eu quero ir para o céu. Eu disse: mas eu não quero ir agora não quero morrer não. Ele disse: Deus vai arrebatar nós. Eu acho incrível quando ele olha e diz: papai, eu quero ir para o céu. Sabe por quê? Porque geralmente as famílias hoje estão parando de falar do céu para os filhos e de falar para o inferno. Eu pergunto a ele: tu sabe o que é o inferno? Ele é muito quente, já é cheio de babau. Eu sei, tu quer ir para lá? Ele: quero não. Eu quero estar no céu porque lá ninguém morre. Aleluia. E essa é a certeza que nós temos, queridos. Amém. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, porque eu creio, Pai, que o Senhor falou aos teus filhos assim como o Senhor falou a mim. Eu creio, Deus, que esta palavra foi direcionada, Pai, a alguns, Pai, que aqui estão, assim como me tocou, Pai, a minha casa, a minha família, a minha vida. Eu te peço que o Senhor venha tocar eles. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa reconstruir os lares, que o Senhor, aqueles que estão bem, que continuem firmes. Mas eu te peço, Deus, prosperidade sobre a vida dos teus filhos. Deus, eu te peço que o Senhor possa derramar sobre eles uma unção tão grande, Deus, que eles não venham reconhecer que são eles, mas que eles possam ver que é o Senhor na vida deles. Meu Deus, eu profetizo sobre eles bênção, paz, alegria, Deus, e muita presença do Senhor sobre os seus lares. Eu te peço, Deus, que o Senhor seja o Deus das suas casas, e que em nome de Jesus, que aonde eles possam colocar suas mãos, sejam prósperos, sejam cheios da tua presença, oh Deus. É o que eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, por essa palavra. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida do nosso irmão Daniel, juntamente com a Raíssa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei o que a gente saiu daqui, irmãos, mas entendido. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente tenha cada dia se chegar a Deus e não confrontar o inimigo, mas resisti-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E que a nossa família venha estar firmada na rocha, que é na palavra do Senhor. E que a gente venha ser guiado, irmão, por ela. Para que a gente não venha tomar nenhuma decisão precipitada ou escolhas erradas. Porque as consequências vão vir. Então que a gente a cada dia venha pedir a direção do Espírito Santo na nossa vida, na nossa família. Louvado seja o nome do Senhor.